E Deus, Ele faz as coisas tudo através das Escrituras. E tudo que está prometido na Bíblia cumpre cada coisa no seu tempo. Eu creio. Amém. Quando Deus ia destruir o mundo com a arca, através do dilúvio, Ele mandou o profeta dele construir a arca. Quem cresce em Noé e construísse uma arca, ele se salvaria naquela época. E quem não cresce, ele seria condenado. E a morte era afogamento por desobedecer a palavra de Deus. Então, em cada era, Deus tem um homem na terra com uma mensagem para aquele tempo. Jesus, quando estava na terra também, ele tinha a sua mensagem. Mas justamente os religiosos, que seria o que deveria receber ele com boas-vindas, foram os que rejeitaram ele e desejaram o seu crucificamento. Não sabendo ele que era para isso que ele tinha vindo à terra, para esse propósito. Mas a gente sabe que quando a pessoa faz a coisa errada, o juízo vem sobre ela. Então aqueles homens que seriam os homens que levariam o povo a Deus, eram que estavam impedindo do povo chegar a Deus. E nessa era nós vivemos a mesma coisa. Há tanto sistema religioso que seria para trazer a palavra de Deus, mas ao invés de trazer a palavra de Deus, estão trazendo ensinamento errado, doutrinas falsas, política na igreja, roubo, roubando o povo, enganando, pedindo dinheiro fora da Bíblia. Então nessa era o evangelho tem sido escandalizado. Ninguém, quando alguém fala que vai falar do evangelho, ele já não quer nem ouvir, por causa dessas coisas. Mas o juízo virá sobre esses ensinadores errados. Mas Deus, no meio dessa confusão toda, Ele tem o seu mensageiro. O entardecer, que Ele disse que haveria, no tempo do entardecer haveria luz. E Ele prometeu que nessa era Ele enviaria o profeta Elias, antes que vinha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Agora dos pais aos filhos foi João Batista, agora dos filhos aos pais é esse Elias do entardecer. Qual nossos pais na fé? São os apóstolos. Foram eles que escreveram o Novo Testamento, a Bíblia. E esse Elias do entardecer viria restaurar a nossa fé, a fé apostólica novamente. Porque hoje as igrejas estão tudo fora da palavra. Cada uma puxa para um lado. Deus não tem 10 verdades, 2.000 verdades, igual tem mais de 2.000 denominações. Deus tem uma verdade. E Ele disse, onde tiver o corpo, aí se ajuntarão as águas. O corpo é a palavra, que é Cristo. E as águias congregam na palavra, que é Cristo. Por isso, essa de volta à palavra original é trazer você de novo aos ensinamentos apostólicos. Como uma igreja diz que ela é apostólica, que ela é pentecostal, quando a doutrina de Pentecoste eles não aceitam. Como que uma igreja dessa pode ser pentecostal? Sendo que a primeira doutrina pentecostal foi Pedro quem deu a ordem. Ele disse, arrependei-vos e convertei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, essa doutrina é apostólica, criada pelos apóstolos, e ele ainda disse que a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos que estão longe, e para tantos quanto Deus chamar, até a consumação do século. Então esse evangelho é para todos os homens. Agora, por que as igrejas tirou isso? Porque elas creem numa doutrina de uma certa igreja que criou isso, lá no concílio de Nicéia, e veio trazendo esses batismos errados até hoje.
povo todos estão batizados erroneamente, sem saber que estão. Estão crendo em Deus de uma maneira errada, sem saber que estão crendo errado. Por isso teria que ter esse profeta Elias para restaurar todas as coisas, para que Deus não venha e tire a terra com maldição. Tem que ter esse mensageiro, e ele veio e esclareceu todas as coisas. Agora, para você saber dessas coisas, você precisa examinar essa mensagem que ele enviou. E nós temos essas mensagens em poder de nossas mãos. Nós podemos enviar para cada um que aceitar. Nós podemos pegar o endereço ou um telefone de vocês e mandar essa mensagem para vocês examinarem. Deus, nunca houve uma falha em Deus. A falha sempre esteve no homem. O homem que não vê o cumprimento das Escrituras. As Escrituras, ela falava: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Quando aquela virgem concebeu e deu à luz um filho, o que eles falaram? É uma prostituta, isso é do demônio. Ela teve caso com José sem ser casada. Falaram isso dela. Só que na verdade era o cumprimento da profecia de Isaías. É que o homem não vê o cumprimento das Escrituras. A Bíblia falava que Jesus ia vir abrir os olhos do cego, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, fazer maravilha. Ele veio e começou a fazer essas coisas e eles crucificaram ele. Por quê? Em nome da religião. O homem faz a coisa errada, quando ele deveria fazer certo. Então o homem sempre falha em ver o cumprimento das Escrituras. Ele fala o que Deus fez no passado, o que Deus vai fazer no futuro, mas não vê o que Deus está fazendo agora, exatamente agora. Isso de nós estar aqui nesse lugar é a misericórdia de Deus para com vocês. É Deus querendo a sua alma, querendo mostrar o caminho dele, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele quer você no caminho dele. E essa vinda desse profeta é o quê? É o cumprimento de Malaquias 4. Deus restaurando a fé apostólica. E Apocalipse 10:7. Então as Escrituras, ela nunca falhou. O homem que falha em ver o cumprimento das Escrituras. Então nós estamos aqui nessa noite. Quantos minutos, né? Nós estamos aqui nessa tarde para falar desse Evangelho, porque a única coisa que muda a vida do homem é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele fala: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus você não pode ser curado, sem Deus você não pode ser salvo, sem Deus você não tem um casamento abençoado, sem Deus você não tem cura. E Deus, ele não exige nada, ele faz tudo de graça. A salvação é de graça, a cura é de graça. Os homens que estão cobrando por aí, mas isso é antibíblico. Deus nunca pediu para você pagar para você ser curado, para você ser abençoado, pagar para você casar, pagar para batizar seu filho. Deus nunca pediu essas coisas. Ele fala: de graça recebeste, de graça dai. Amém. Essa é a palavra de Deus, o resto é dogma. Então, quando a gente prega esse Evangelho, é porque as pessoas conheçam a verdade. Porque a verdade foi restaurada nessa era através desse mensageiro. Mas agora isso tem que ficar à disposição da pessoa, se ela quer ou se ela não quer, se ela aceita ou se ela não aceita. Toda fatia tem dois lados. Então nós vimos aqui que para as coisas de Deus é tudo de graça, não precisa nada. Agora para a pessoa ir para o mundo, é tudo pago. Se você quer perder sua saúde fumando um cigarro, você tem que pagar o cigarro. Se você quer beber,
você tem que pagar a cachaça que você vai beber. Pra acabar com o fígado. Ataca o fígado e estraga a saúde. Cirrose. É pago. Se você vai para uma boate fazer farra, você está estragando seu corpo, perdendo sono, é pago. Então as coisas de Deus é tudo de graça, mas as coisas que o inimigo oferece é tudo pago. Tem muitas pessoas que falam, eu não quero ser crente porque tem que dar dízimo. Não é que tem que dar dízimo, o dízimo é bíblico. E além de ser bíblico, não é seu, é de Deus o dízimo. Agora está certo que as igrejas fazem a coisa errada, que é os dízimos e depois não usa para o que é útil na igreja. E o dízimo das igrejas é para ajudar o povo. E as igrejas não, eles querem para comprar fazenda, sítio, avião. Mas isso é o quê? É que eles saíram fora da Bíblia. Mas quando você vem para as Escrituras, você vê essas coisas erradas. Então, se você vê se a igreja não age conforme a Bíblia, você não dá. Agora, se você vê que ela está agindo de acordo com a Bíblia, aí faça a sua parte. Eu dou de bom prazer, porque só o que eu fazia de cigarro, meu dízimo não alcança o que eu dava pro diabo. Eu fumava 5 cartelas de cigarro por dia e não saciava a minha vontade. Mas hoje, eu não fumo, graças a Deus, há mais de... vou para 71 anos, parei com 28, já tenho mais de 50 anos, né? 50 anos. Quase isso. Uns 40 anos. 42 anos. Quanto dinheiro eu não economizei? Que eu estava dando para o diabo. Então, as coisas de E talvez nem vivo tava. As coisas de Deus, ela é tudo de graça. Então nós precisamos examinar as Escrituras. Esse é o nosso objetivo. Quando você examina as Escrituras e confia que aquilo é a palavra de Deus, Deus está obrigado a te revelar as suas palavras. Porque é essa maneira que Deus trata com seus filhos. Quando Pedro estava com Jesus andando na terra, ele falou, que diz os olhos serem frutuosos? Ele falou, um diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, outro diz que é um dos profetas. Aí ele perguntou para Pedro, e tu, Pedro, que diz que eu sou? Ele falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí quando ele falou isso, ele falou, bem-aventurado, Simão Pedro, porque quem te revelou isso não foi a carne nem sangue, mas meu Pai que revelou essas coisas. Aí Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, sobre esta revelação. Agora tem igreja que interpreta isso e fala que Deus estabeleceu a igreja através de Pedro. Isso é uma mentira. Não foi através de Pedro que Deus estabeleceu a igreja. Ele estabeleceu através da revelação que Pedro teve. E falou, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, a igreja de Cristo, ela tem que ser revelada. Senão ela é enganada. Mas quando você é revelado, ninguém te engana. Eu não sou enganado em nenhuma igreja, porque eu conheço a Bíblia. Quando eles pregam uma coisa lá que eu vejo que não encaixa com as Escrituras, aquilo para mim é osso, eu jogo fora. Quando eles falam a verdade, eu falo amém. É como se eu estivesse comendo um frango. Eu vou encontrar osso nesse frango, mas eu não vou jogar o frango fora. Eu vou jogar o osso e continuo comendo esse frango. Então quando você ouve a palavra de Deus, aquilo que você acha que é verdade, aceita aquilo que é Deus. Mas quando você vê que aquilo não é verdade, joga aquilo fora. Aleluia. Então essa é a maneira da gente selecionar as coisas. Amém, irmão. Todos falam sobre o anticristo, o povo está dormindo. Está dando dinheiro aí para matar o povo. Agora, como nós estamos falando que a Bíblia é a verdade e as outras coisas são mentira, então quando você tem um dogma numa igreja, aquilo é o quê? Aquilo é doutrina de homem. Não combina com as Escrituras, então não é da Bíblia, é doutrina de homem. É que nem a mulher falou anticristo, anticristo quer dizer antipalavra.
Quando as escrituras dizem que Deus é um, e você fala que ele é três, aquilo é antipalavra. Verdade. A Bíblia nunca falou que Deus é três. A Bíblia fala que Deus tem três ofícios. Ele era Deus sobre nós, o Criador de todas as coisas, e ele era um Espírito e não poderia ser visto por nós. Então o que ele fez? Ele gerou um corpo no ventre de Maria, desceu e entrou naquele corpo. Aí ele passou a ser homem, Deus homem. Aí é Deus conosco. Aleluia. Aí depois ele foi morto na cruz do Calvário, morreu, e ele mesmo falou: derribar esse corpo, em 3 dias restituirei. Por que ele ia restituir? Porque ele era Deus. Ele falou a palavra que tinha que acontecer. Em 3 dias ele ressuscitou. Aí ele foi e voltou. Aí depois ele falou: eu vou e volto, estarei em vós. Ele não falou: vou mandar a terceira pessoa. Ele disse: eu vou e volto, estarei Aleluia. em vós. Em que forma ele ia estar em você? Em forma de Espírito de novo. O que ele era lá, quando ele era o eu sou. E ele é o sou hoje, novamente. Ele nunca mudou. Eu sou é pronome pessoal, é sempre presente. Ele disse: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele é tudo. Não existe 2, não existe 3, existe um. Um Deus com 3 ofícios. É como eu posso ser um homem e ter 3 ofícios. Eu posso ser mecânico, eletricista, tapeceiro, posso ser técnico em alguma coisa, mas eu sou um só. É como Deus, ele não é 3 pessoas, ele é um só. É que Deus, em forma de Espírito, não poderia morrer para salvar o homem. Verdade. E ele não tem princípio nem fim, não poderia morrer. Então o que ele fez? Ele se fez carne. No princípio era o verbo estava Aleluia. com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Deus se formou homem para derramar sangue, para redimir o homem. Amém. Para perdoar nossos pecados. Aí o justo morreu pelo injusto. Por isso nós temos esse privilégio de ser libertos da presença do inimigo e ficar na presença de Deus. Eu encerro por aqui. Nós vamos entregar uns folhetinhos para vocês que tem os nossos endereços, horário de programa e os programas de rádio, tá bom? Que todos tenham uma boa tarde e um bom atendimento aí no hospital. Em nome de Jesus Cristo.